Diariamente, muita energia chega ao planeta de forma gratuita e limpa. Os raios solares, além de trazerem a luz e o calor essencial para a vida na Terra, podem gerar energia, tanto na forma de calor quanto de eletricidade. A eletricidade produzida diretamente a partir da luz solar é chamada de fotovoltaica, que é o casamento de duas palavras: foto, que significa luz, e voltaica, que vem da palavra volt. A maneira mais tradicional de fabricar uma célula fotovoltaica é com fatias super finas de silício. O silício é o segundo elemento mais abundante da face da Terra. A eletricidade produzida nas células vai para um equipamento chamado inversor, responsável por deixá-la com as características da rede elétrica. Quando o sistema é instalado em edificações, a eletricidade solar pode ser usada nos eletrodomésticos e lâmpadas. O que não for consumido no local poderá ser lançado na rede elétrica. Além do baixo impacto ambiental na instalação, sistemas fotovoltaicos oferecem diversas vantagens para a rede elétrica, como a redução de perdas em transmissão e distribuição de energia, já que a eletricidade é consumida onde é produzida. Edifícios com tecnologia fotovoltaica geram mais eletricidade nos momentos de maior demanda no Brasil, já que usamos muito ar-condicionado justamente quando há mais sol. Pela sua grande modularidade, os painéis podem ser rapidamente instalados, aumentando a geração em uma mesma área. A radiação solar no Brasil é abundante e possuímos uma das maiores reservas de silício do mundo. Isto faz com que nosso país seja um local privilegiado para uma indústria fotovoltaica, gerando empregos, retorno em impostos pagos e benefícios para a nossa rede elétrica. Quer saber mais sobre eletricidade solar? O Cidades e Soluções foi conferir de perto as atrações da maior feira de energia solar já realizada no Brasil. São Paulo atraiu gente de várias partes do país e do mundo. Teve chinês, alemão, nigeriano, todos interessados nas novidades tecnológicas dessa fonte de energia que é a que mais cresce no planeta. Nós temos aqui participação de empresas de porte inglesas, americanas, canadenses, italianas, chinesas, né? Que estão aqui trazendo os produtos deles para o mercado que ainda é virgem nosso. Virgem, mas promissor. Sem grandes incentivos, a energia solar responde hoje por 20 megawatts de capacidade instalada, o que seria suficiente para abastecer 10 mil domicílios. São 140 mil metros quadrados de placas fotovoltaicas espalhadas por aí. Ainda é pouco, mas precisa ver a animação de quem responde pelas empresas do setor por aqui. Para você ter uma ideia, André, a nossa expectativa esse ano é de um crescimento da ordem de 300% para micro e mini geração, sendo que a tecnologia solar fotovoltaica ela representa de 90% a 95% de todos os sistemas de micro e mini geração do país. Por que é tão caro ainda? E qual é o kit básico que conseguiria abastecer numa área sob intensa insolação uma família de 4 pessoas? Bom, a energia solar já não é mais tão cara assim. Vou explicar por quê, André. Duas coisas. Primeiro, nos últimos 10 anos, ela teve uma redução de custo da ordem de 70% a 80% no mundo, graças ao parque chinês, né, a produção na China. Segundo, que a conta de energia elétrica no Brasil cresceu ano passado 17% na média nacional, esse ano já mais de 30% na média nacional. Significa que agora a energia solar ela se tornou competitiva na maioria das distribuidoras do Brasil, ou seja, produzir energia no seu telhado é mais barato do que comprar da distribuidora. Quanto tempo para amortizar esse investimento inicial? De 6 a 12 anos, dependendo da região do Brasil, do nível de radiação e de quanto custa energia elétrica naquele local. Sendo que os sistemas eles têm uma vida útil de 25 anos com garantia de fabricante, ou seja, você paga em 6 e depois usufrui 19 anos de eletricidade quase de graça.
Um dos estandes mais importantes da feira é de uma empresa chinesa que a gente teve o prazer de conhecer quando esteve naquele país no ano passado. Se lembra dela? Viajamos até Baojing, a 158 quilômetros de Pequim, para conhecer a fábrica dessas placas fotovoltaicas, a maior do mundo, onde até as fachadas dos prédios são cobertas com placas solares. Um complexo tecnológico e industrial com 5 fábricas, 29 mil funcionários e lucro de mais de 2 bilhões de dólares apenas no ano passado. Em 2013, todas as placas solares vendidas aqui gerariam 4,2 gigawatts de energia, o suficiente para abastecer uma cidade com 7 milhões de habitantes. Para os chineses, o sol não é a energia do futuro, é um negócio que já dá lucro no presente. Esta fábrica acompanhou a evolução de um mercado que cresceu mais de 100 vezes na última década. 40% de todas as placas fotovoltaicas produzidas aqui são vendidas na própria China. E o mercado internacional não fica atrás. As placas chinesas são exportadas para 40 países e bem mais baratas que as da concorrência. Segundo o diretor da fábrica, só nos últimos 3 anos, os preços caíram mais de 50%. Our aim is very clear. We're trying our best to first increase the efficiency of the module or efficiency of the cells, and second is reduce the cost. Then they can, let's say, make the solar energy becoming more competitive compared with the other energy supplier. Bom, e quem está à frente aqui do stand da Inglis Solar, que é uma empresa chinesa, é um austríaco que fala muito bem português, é o Marcos. Expectativa dessa que é uma das maiores empresas de energia solar do mundo no Brasil. Qual é? Chegou a hora para esse mercado realmente decolar. Eu acho que é essa a mensagem. A gente está vendo vários movimentos muito importantes porque a gente vê os leilões de energia solar. Já houve um leilão no ano passado, haverá mais 2 esse ano. E tem um outro movimento ainda não tão visível, mas com grandes promessas, que é aquilo que a gente chama de geração distribuída. Eu boto um sistema solar na sua casa, na sua empresa, no seu comércio, para você virar um autoprodutor. Qual é o espaço, a presença de vocês no mercado brasileiro hoje? Olha, eu acho que eu posso dizer que hoje em dia a Inglis é o número 1 no mercado brasileiro. A gente tem mais de 250 projetos com painéis Inglis no Brasil inteiro, do norte ao sul, basicamente. São 23 mega de potência instalada, isso vai lhe fornecer energia para mais de 1000 residências, basicamente. E tem de tudo. Tem estádio solar, como Maracanã, Arena Pernambuco, tem instalações comerciais e muitas pequenas também. O mercado brasileiro ele já poderia ser muito maior, mas a gente ainda tem um sério de desafios. A gente hoje em dia ainda não tem uma solução de financiamento realmente fácil e satisfatória. A gente ainda tem um marco regulatório, as regras, como você gera energia, como você injeta, que estão ficando cada vez melhores, mas ainda não estão realmente no ponto bom. Então a gente ainda precisa aprimorar esse ecossistema. Para terminar falando então de preço. Para montar um telhado solar com os equipamentos chineses, custa quanto? O kit? Olha, vou te dizer uma coisa. Vamos pensar um kit de 2 kW que vai atender uma residência pequena. Você fala hoje de um investimento na casa de uns 12, no máximo 15 mil reais, tudo completo. Não só o painel, mas também o inversor, a estrutura de fixação, cabeamento. Com isto, para a maioria dos usuários, dos consumidores de energia elétrica, você hoje em dia oferece uma economia de 50% ou até mais em relação com a tarifa paga para as concessionárias. Consegue amortizar esse custo em quanto tempo? Olha, vai depender um pouquinho do tipo de usuário. É claro que um usuário comercial tem mais liberdade para fazer isso, mas hoje em dia você fala de um prazo payback, eu diria entre 3 a 6 anos. Acho que é basicamente isso. Estamos melhorando. A maioria absoluta dos expositores veio de fora, mas de tanto que a gente procurou, acabamos encontrando algo diferente. Olha, tem produto brasileiro patenteado aqui no país
Raríssimas as empresas que conseguem fazer isso quando o assunto é energia solar. Você fez, parabéns. Para que serve essa caixinha? Bom, André, a gente trouxe aqui o AWC Box, que é um sistema de monitoramento das usinas fotovoltaicas. Como é que funciona? A gente conversa com o gerador fotovoltaico e apresenta para o usuário, proprietário dessa usina, proprietário de casa, essas informações aqui, ó, a economia que o sistema está gerando para ele no dia, no mês e o acumulado, a energia, o equivalente de sustentabilidade, que é a economia que ele fez ao utilizar uma fonte de energia renovável, as equivalências que apresentam quanto dessa energia aqui representa em aparelhos domésticos ligados e as informações de clima e tempo do local onde a planta está instalada. Ou seja, quem fez o investimento online fica sabendo qual é a vantagem de ter investido, por exemplo, num telhado solar. Exato, e consegue acompanhar o tempo em que esse sistema vai se pagar. Depois desse tempo aí é só lucro. Qual é a vantagem, na sua opinião? O que levou vocês a fazerem a concepção desse projeto? Qual é a vantagem de ter esse equipamento? Bom, foi primeiro uma oportunidade de mercado, né? Visto que a energia fotovoltaica no Brasil ela está em ascensão. O exemplo que a gente está vendo aqui na feira. E outra foi a nossa paixão por desenvolver tecnologia e inovar. O grupo é um grupo de engenheiros, somos todos brasileiros, formados aqui, e a ideia é justamente promover esse desenvolvimento para que a gente não fique dependente de tecnologias de fora. Então acho que esse movimento é um movimento que deve ser multiplicado e a gente está muito feliz por estar contribuindo com esse mercado e com essa tecnologia nacional. É pior que Davi e Golias. Estou fazendo uma equivalência bíblica aqui. Ser brasileiro, técnico, engenheiro, trabalhando no mercado solar, você está... A concorrência toda é estrangeira. Exato, mas nós somos daqui. É essa a vantagem, né? O produto formatado aqui consegue um feedback muito mais próximo dos atores que estão movimentando o mercado no Brasil. Então essa proximidade é o que a gente aposta para fornecer uma solução mais adequada do que o pessoal consegue fazer lá fora. Olha que legal, a Universidade Federal do Rio de Janeiro lançou uma ideia para aproveitar melhor esse tempo firme, como diz a Maju, esse sol generoso que o Brasil tem praticamente o ano todo. A gente vê na reportagem do André Trigueiro. Num país onde até o inverno é quente e ensolarado, o aproveitamento da energia solar permanece no escuro. O sol responde hoje por apenas 0,01% de toda a energia do Brasil. Uma realidade que incomodou a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje foi inaugurado no campus da Ilha do Fundão o maior estacionamento solar do Brasil. Do lado de cima do estacionamento, a imagem mais parece a de uma usina solar capaz de gerar energia suficiente para 70 residências. Aqui embaixo, sombrinha, que ninguém é de ferro. O estacionamento, que pode proteger até 65 veículos ao mesmo tempo do calor do sol, é o mesmo que vai permitir uma economia de R$ 63 mil por ano na conta de luz da universidade. Todo o sol que bate no telhado vira energia, que abastece imediatamente o campus da UFRJ. Quando isso acontece, a universidade não precisa comprar energia da distribuidora local. A gente se sente embaixo de uma modernidade, de uma coisa que significa um avanço, uma melhoria. As placas solares são japonesas, a estrutura onde elas ficam é alemã e os carrinhos elétricos que começam a circular pelo campus são chineses. Brasileira aqui, só a ideia de financiar tudo isso com dinheiro de imposto. A universidade recebeu sinal verde do governo do estado para usar todo o dinheiro do ICMS que pagaria na conta de luz em projetos sustentáveis no campus. São aproximadamente 14 milhões de reais por ano. Sendo aqui a cidade universitária, mas tem números equivalentes a uma cidade média, é um exemplo do que pode ser feito se a gente usar adequadamente os nossos impostos. Até o início do ano que vem, outro telhado solar será instalado no Hospital Pediátrico da UFRJ, com o dobro da capacidade de geração de energia do estacionamento. É mais sol brilhando no lugar certo. É saber que você está utilizando, está sendo beneficiado e ainda está gerando energia. Aí é tudo de bom, aí é muito legal.